Estamos ao vivo, o Papo de Sócio de volta. Bem-vindos, pessoal. Cadê a turma que está chegando aí? Vamos aguardar. Hoje, Ibovespa mais uma vez bateu máxima histórica, chegando aos 140, quanto, gente? 140.300, né? Por aí. Então, mais um dia que atingimos lá, apesar do mercado ter sentido quando atingiu essa região. E hoje vou trazer um convidado muito especial. Falei que ia ter um anúncio e é justamente com ele o anúncio. Só esperar ele chegar aí para a gente comentar sobre isso. E ele vai falar sobre gráficos, vamos falar sobre bancos, Petrobras, sobre Ibovespa também, sobre Suzano, né? Teve uma alteraçãozinha com Suzano. Deixa eu chamar ele já aqui para comentar. Tá legal, o áudio vocês estão ouvindo bem? Comentem aí e compartilhem a live com os amigos. Fala, Vitão, beleza? Fala, Murilo. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão aí? Pô, tudo bem, tudo bem. Pregão hoje muito bom, né, cara? Atingimos novamente o máximo histórico, então o Ibovespa voando. Apesar de que eu já vou até direto ao ponto contigo. Atingimos máximo histórica, mas pelo menos no futuros eu vi que a gente bateu hoje duas vezes na máxima e sentiu a região. E Sim. eu queria que tu, como grafista, comentasse esse movimento. Se tu acha que tem algum sinal relevante aí, algum alerta para a gente observar? Hoje a gente a gente abriu muito forte, né? De manhã ali, os futuros já abriram muito forte naquele pré-mercado, né? De 9 às 10. A gente foi testar aí, quando eu estou falando agora de Bovespa Vispa máxima da semana passada, que foi aqui na região lá dos 140 mil pontos, né? Hoje a gente fez máxima nos 140.380, a gente passou aí 100 pontos em relação à máxima anterior. E a gente deixou ali uma sombrinha superior, vamos ver como é que vai ser amanhã. Mas a gente fez, voltando aí um pouquinho para a semana passada, na sexta-feira, aquela agressão na média móvel de 20 ascendente, né? Deixamos o martelo. O martelo foi confirmado ontem, apesar do baixo volume da sexta-feira e do baixo volume de ontem, por causa do feriado lá nos Estados Unidos. E hoje a gente voltou para testar a máxima aí, até então, do Ibovespa, lá dos 140.200. Hoje a gente bateu ali, deixou uma sombrinha superior. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Se romper essa região aí dos 140 e 200, eu tenho um próximo objetivo nos meus estudos aqui, ali perto dos 142, 141.900. Vamos ver amanhã. Então não preocupa tanto essa sombrinha, né? Não, porque foi uma sombra que, em relação ao tamanho do corpo, ela não deixa tanta preocupação. Boa, boa. Vamos falar então um pouquinho sobre bancos. Hoje a live vai ser um pouquinho curta. O pessoal aí, se quiser algum ativo, pode ir pedindo, daqui a pouco a gente comenta. Mas eu queria falar um pouco sobre dois bancos, Sim. né? Está acompanhando também, um deles talvez esteja operando, outro acho que não. Mas o primeiro é Banco do Brasil, que eu vejo muita gente falando. Sim. E a performance dele está pífia hoje, terrível. Uhum. Ia melhorar, mas aí entregou tudo, né? Então eu queria que você Exato. comentasse graficamente esse ativo aí. E depois a gente fala de Bradesco, que aí é a Cara, continuação dele. Murilo, o Banco do Brasil hoje ele abriu legal, né? Assim como todo o mercado, abriu com um gapzinho de alta. Só que ele bateu na média móvel de 8 do gráfico diário ali, que a gente tiver com o gráfico na frente, bota a média de 8, você vai ver aquela média descendo, né, com uma baita de uma inclinação, depois daquele senhor gap que ele fez depois do último resultado que ele apresentou aí ao mercado. E aí, cara, ele bateu ali naquela média de 8, tomou um choque, voltou, fechou quase que na mínima recente. Mínima recente foi ali nos 24,42. Ele fechou ali 24,57, quase a mínima do dia. Um movimento bem feio do Banco do Brasil hoje. Eu até estava olhando esse ativo no início do dia, por causa do gap. Então, ali nos 60 minutos, ele, com o gap, ele rompeu as médias curtas dos 60 minutos, a 8 e a 20. E aí eu monitorei justamente para quando ele voltasse num pullback, se ele segurasse nessas médias e retomasse a subida, poderia dar uma chance de entrar num possível trade aí, pelo menos de uma reversão, então pelo menos de um repiquezinho aí no curto prazo. Mas ele voltou e não segurou aí nas médias e fechou ali perto da mínima. Movimento bem feio aí no gráfico diário do Banco do Brasil. Totalmente destoando completamente, né, dos pares do setor, né? Totalmente. Você vê outra, por exemplo, a BPAC, que é extremamente forte, hoje subiu mais de 2%.
YouTube hoje também não foi muito bem, mas tem uma outra que em relação a até mesmo YouTube e principalmente a Banco do Brasil está muito bem, que é a Bradesco, que era um papel muito amassado, né? Então agora é engraçado, eu estava comentando isso com o Jair hoje. A gente tem uma inversão de correlação com esses dois, porque Bradesco Exato. tinha uma desconfiança e era um papel muito amassado. E quando essa desconfiança sai um pouco do radar, entra esse fluxo de compra. E Banco do Brasil já foi ao contrário, criou uma desconfiança, então é um fluxo já negativo. Então, Exato. para a gente aí, como é que está Bradesco, quais os próximos desafios gráficos aí de Bradesco? Eu acho que a visão é exatamente essa. A gente vinha aí, né, nos últimos anos, aí, 2 anos, mas pelo menos, o Bradesco na parte fundamentalista, né, sofrendo aí, o pessoal batendo, o Banco do Brasil entregando bons resultados, então a gente viu o Banco do Brasil correndo e o Bradesco ficando para trás em relação aos pares do setor. E esse último calendário de resultados que a gente teve, parece que houve uma inflexão nos dois, né? Do lado negativo do Banco do Brasil, ele apanhou e segue apanhando, mesmo com a Bolsa caminhando e os próprios setor financeiro também caminhando. Já o Bradesco não, né? Ele estava recuperando e aí ele engatou aí uma subida mais forte. E o Bradesco é um papel que eu estou olhando com muito carinho, porque no gráfico, inclusive no gráfico semanal, a gente tem, depois da divulgação do resultado, que foi na semana lá do início do mês, 5 de maio, na semana do dia 5 de maio, ele fez uma ignição, um quebra de ignição no semanal, quebrou uma LTB que vinha conduzindo aí os preços desde o ano lá de 2021. E desde então, mesmo com esse quebra de ignição, a gente segue semana após semana, aí, desde o início do mês de maio, renovando máximas, está no gráfico semanal. Então, ele está trabalhando aqui no FIBO que eu tenho traçado no gráfico semanal, lá do topo, onde teve o início dessa LTB ali nos 20,60, lá do ano de 2021, até o fundo aqui nos 10,66, que ele fez lá no ano de 2023. A gente voltou dessa pernada de baixa, a gente está trabalhando agora justamente na retração de 61,8 de todo esse movimento de baixa, que está ali nos R$ 16,02, que foi inclusive a região que ela fechou hoje nos 16,04. Então é um ponto aí importante de Bradesco, e pela dinâmica que eu utilizo de Fibonacci, se ele romper esse 61,8, ele vai estar abrindo aí no médio prazo uma volta no topo desse Fibo que está lá nos R$ 20. Então é um papel que gráfico semanal quebrou LTB, quebrou média móvel de 200, está trabalhando acima de todas as médias no gráfico semanal. Gráfico diário, mesma coisa, trabalhando acima de todas as médias. A média móvel de 50 acaba de cruzar a média móvel de 200. Tem todas elas alinhadas a 200, depois a 50, depois a 20, depois a 8, todas elas ascendentes. Então, o Bradesco é um papel aí que até sob perspectiva de semanal, sim, a gente pode ter visto aí uma reversão de tendência com a quebra dessa LTB e com a quebra dessa média de 200 aí do próprio gráfico semanal. Aqui no gráfico diário, ele está sendo conduzido pela média móvel de 8, está indo aí numa super tendência. Enquanto estiver caminhando acima da 8, é deixar o preço correr, né? E o mercado ver até onde o mercado vai levar esse papel. Mas o momento de curto prazo dele é extremamente comprador. Boa. A turma está aí chegando. O TG chegou agora, perguntou se eu fiz a revelação. Não é revelação, daqui a pouco. Chama a turma da Investify que daqui a pouco eu anuncio. E o Murilo perguntou aqui, eu? Não. Beleza, pessoal. Vamos passar aqui para um outro que foi. Acho que foi, na verdade, teve várias coisas que a gente comentou durante o dia na Investify, mas o principal foi logo no final que deu uma correria, uma agitação, que é Suzana. Suzana, no final aí, cara, surgiu até um tubarão. Então, Exato. Movimento feio, né? Volume muito alto no dia, volume muito alto. Ela perdeu a média móvel de 20 períodos do gráfico diário, volta a trabalhar no gráfico diário abaixo de todas as médias. Ela tinha feito um caixote ali com fundo na região dos 49,5, R$ 50 e topo nos 53. Ela ameaçou fazer o rompimento desse topo na semana passada, estava trabalhando acima da média de 20, de 8, de 50 do gráfico diário, podia ali engatar uma reversão de tendência, até pelo contexto do gráfico semanal ali, da média de 200 do semanal ali na faixa dos R$ 50, onde ela mostrou uma reação. Mas hoje ela fez esse movimento mais forte para baixo, perdeu, como eu falei, as médias do gráfico diário, volume muito alto, caiu aí 2,75.
E na minha visão agora está bem provável ela voltar para testar as mínimas recentes, ali na região dos 49,5, R$ 50. Então, movimento bem feio da Suzano. E se não segurar nessa região, aí ela pode buscar objetivos mais baixos, e inclusive estaria perdendo uma região de gráfico semanal aí bem importante, tá? Beleza. Para quem não sabe, hoje teve um tubarão lá na Investify, saiu de Suzano, né? Então, com viés baixista. Então, teve uma correria no final do pregão, as puts, a volatilidade implícita das puts aumentaram bastante. Então, teve essa correria buscando proteção nela, mas não tem nenhuma informação relevante ainda sobre o papel. Beleza? Vamos para outra que também está na boca do povo aí, Petrobras. Sim. Cara, Petrobras, Murilo, Exo também. ela sentiu, se você pegar um fio da pernada de baixa, da última que ela fez, ela sai dos 37, vem aqui nos 29 com alguma coisa, começou a fazer aqui uma deriva, ela rompe a deriva. Quando ela rompeu essa deriva, ela chegou ali na retração de 38,2 desse movimento dos 37 até os 29,66. E aí ela bateu nessa retração de 38,2, que está ali na região dos 32,30, sentiu e voltou corrigindo. Só que ela voltou corrigindo e encontrou suporte ali na média móvel de 20, que já estava ascendente, tá? Então, na sexta-feira, a gente agrediu essa média, ela deixou o martelo e ela continua trabalhando acima dessa média até esse fechamento de hoje, tá? Então, a média de 20 subindo vem dando aí um certo suporte para a Petrobras no curto prazo. Inclusive, também foi um pullback ali no topo da deriva que foi rompido. Então, agora é importante ela se manter acima dessa média de 20 e aí ela voltar para testar esse último topo ali na faixa dos 32,30 e conseguir vencer essa região. Essa região dos 32,30, além de ser o topo anterior, ela tem também um pouquinho acima a média móvel de 50 descendente do gráfico diário. Então, uma região aí mais pesada. Mas enquanto a Petrobras se mantiver acima da média móvel de 20, no curto prazo a gente pode ver, sim, ela voltando para testar pelo menos essa região aí dos 32,30, 32,40. E se vencer, aí depois talvez ela volte ali nos 33,10. Beleza. Tu olhou Vibra hoje, ô Vitor? Tá com ela aí na Olhei, olhei, um olhei. tubarão também de Vibra com um viés altista. Então, fala pra gente como tá graficamente ela também. Ela A, tá na. Vi, a Vibra, ela fez um fundo duplo ali na região dos R$ 15,40. O topo desse fundo duplo para ativar estava ali na região dos 18,30. Ela rompeu, fez o pullback e depois seguiu subindo. Hoje, ela rompeu ali a média móvel de 200. Ela tinha batido na 200, voltado na 20 e depois subido para testar 200. Hoje, ela conseguiu vencer a média de 200. Ela chegou aqui no primeiro objetivo aqui no meu estudo por Fibonacci desse fundo duplo, que estava na região ali dos 20 e 40. Ela fechou ali nos 20,18, mas fez máxima nos 20,65. Deixou muita sombra superior hoje, então algum movimento de correção pode ser que aconteça aí, né, no curto prazo, nos próximos pregões. E aí atenção nas médias mais curtas, média de 8 e média de 20, que estão ascendentes. Acho que uma volta nessas médias pode ser uma oportunidade aí para uma entrada com um stop melhor, com uma simetria melhor, tá? Mas tá fazendo um movimento já de progressão de topos e fundos ascendentes. É um papel aí que tá bem bonitinho. Se voltar aí nas médias curtas, média de 8, média de 20, pode ser que dê para entrar. Tentei pegar esse papel hoje no início, mas ele já abriu um baita de um gap de alta e aí fiquei apenas observando. Beleza, tem uma turma chegando ainda. Acho que a turma tá curiosa porque eu quero falar agora. Não vou falar agora, não. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá pedindo, Vitor. Vamos falar de alguns papéis aqui. Acho que Pomo 4 já podemos comentar. Foi um papel que também comentamos desde a semana passada na Investify. Sim, Pomo 4 ativou hoje um ombro, cabeça, ombro invertido, mas ele ainda trabalha dentro de um canal de baixa, que nasceu aqui lá no mês de novembro, dezembro de 2024. A LTB desse canal de baixa está também encarando ali a média móvel de 200 do meu gráfico diário. Então, assim, a gente tem esse OCOI ativado hoje. Volume foi baixo para um pregão de rompimento, para ativação de OCOI.
Então a região ainda é uma região pesada, apesar de ter ativado o padrão, e o volume para mim me deixa um pouco o pé atrás com a configuração. Eu esperaria a confirmação do rompimento e ativação do padrão para depois fazer o movimento de pullback. Mas ativou. Vamos ver amanhã se confirma. Beleza, deixa eu ver outro ativo aqui. Acho que pode ser Vale, Vitor. Vale faz tempo que a gente não fala sobre o gráfico dela. A Vale está encaixotada, Murilão, com resistência ali na faixa dos R$ 55 com os quebrados e o suporte ali na faixa dos 52,50. Ela já tem ali dois fundos nessa região dos 52,50, dois topos nessa faixa aí dos 55,5, 55 baixo, e agora ela está saindo dali e voltando. Então o caminho dela, para mim, natural é ela voltar para esse fundo anterior aí do caixote, na região ali dos 52,5. Se perder, aí olha para as mínimas, mas vejo como um suporte imediato aí essa região dos 52,5 e parece, aparentemente, que é para lá que ela tá caminhando devagarzinho, mas é para lá que ela parece que está indo. O Márcio perguntou sobre Bob. Bob a gente já falou no início, Márcio. Aí tu vai lá no YouTube, com a turma do YouTube, assiste depois que a gente comentou. O Gilberto está pedindo desde o início aqui B3 e BPAC. Cara, BPAC eu olhei hoje, A BPAC fechou ali testando a máxima histórica até do papel da região ali dos R$ 41, tá? Deixou um doji, tá no canal de alta também, então ele tá testando máxima, tá testando linha de retorno de canal de alta, apesar da tendência ser de alta, claramente, todas as médias ascendentes, acho um pouco arriscado buscar abrir posição comprada nesse momento para carregar, tá? Mas o papel tá com uma dinâmica bem forte, tá? Mas está enfrentando agora uma região de resistência mais pesada. Já B3 também vem trabalhando aqui no gráfico semanal numa região de resistência bem forte, topo de um caixote, tá? E aí já estava afastado das médias, inclusive continua afastado, inclusive da própria média móvel de 8 do meu gráfico semanal aqui. No gráfico diário, fez um recuo na sexta-feira, assim como o Ibovespa, na média móvel de 20 do gráfico diário, deixou o martelo ali e está tentando subir para voltar e testar ali as máximas recentes na região dos R$ 15. Hoje ela fechou na mínima, então assim, apesar de ter subido, ela fez um movimento no intraday que não foi muito legal, mas permanecendo acima da média móvel de 20, momento um comprador de curtíssimo prazo, ele segue, tá? Se perder a média de 20, aí a gente pode ver uma correção um pouquinho mais forte no papel, até porque a região semanal de B3 é uma região bem pesada, tá? Beleza. Cara, o pessoal aqui tá pedindo alguns outros ativos, mas hoje a live é rapidinha. O pessoal tá comentando aqui que eu tô no banheiro. O banheiro panorâmico aqui, ó, para vocês verem aqui. Bem bonito e tal. Então, tá bem bacana aqui a vista do banheiro. Hoje, pessoal, Nova Investify. É isso aí, vai ter novidades em breve. Não, pessoal, hoje a live é um pouquinho rápida. A gente comentou aqui bem rápido diversos ativos. Na verdade, o anúncio que eu queria fazer, acho que a turma da Investify está toda aí em peso, o Jander, Ayrton, o Rodrigo, o Egler tá aí, o João também. Hoje é um dia especial, por isso vai ser rapidinho, que é o aniversário do Vitor Branco, cara. Então, por isso, dê os parabéns, Vitor, meus parabéns, muitos anos de vida. Valeu, Bruno. Verdade. 38 anos hoje, 38 anos de idade. Pô, ainda bem. E vamos comemorando aí, sem botox, sem nada, como o Egler fala aí, vai ter que começar a fazer também. E 38 aninhos aí, agora vamos comemorar, né? Comemorar é importante aí, bastante saúde, o resto a gente corre atrás. A gente é tudo praticamente da mesma turma, na verdade. O Egler fez 38 ano passado, o Vitor agora. Eu fiz 37 esse ano, ainda sou um pouco mais novo. Só Só o o João, João que é mais novo, o João é o calouro. pô, tá com a cara que, meu amigo, o cara tem 60 anos, né? O trade acaba com o cara, velho. Exatamente, o mercado, é o mercado. Mas dá tudo certo no final das contas. Então é isso, pessoal. Acho que podemos ficar por aqui por hoje. Vitor, tem algum ativo que tu tá olhando aí que a gente não falou aqui, que tu, para deixar no radar do pessoal?
Não, Murilo, o ativo que eu vou ficar de olho aqui é Vibra. Como a gente falou, eu vou ficar de olho aqui numa volta nessas médias mais curtas do gráfico diário. E se voltar ali e der algum sinalzinho aí no time frame menor, 5 minutos ou 60 minutos, é um ativo que eu vou acompanhar porque tá interessante. É o que eu vejo de cabeça aqui, o que eu lembro que tem a melhor simetria aí. Beleza, então, fechou. É isso, pessoal. Hoje curtinho, mas objetivo. Aí a gente festejar um pouquinho com o Vitor nesse dia. Ele está sempre com a gente aí o dia inteiro lá no Investify, sempre trazendo muito insight. Apesar de ser aniversário dele, o cara tava lá, pô, ajudando todo mundo hoje, foi muito legal. É um dia muito positivo, tem sido muito positivo ultimamente, né? Com os ativos, então tá tudo bacana lá na Investify, com o Vitor também. Muito legal ter você com a gente, Vitor. Valeu, Murilo. Quero agradecer também o pessoal aí do chat que tá mandando um monte de gente aí mandando parabéns. Não vou falar nome de ninguém para não ser injusto, mas agradecer a todo mundo aí, a toda a turma aí que tá dando parabéns. Beleza. É isso, pessoal. Gostou da live? Segue a Investify. O pessoal que está no YouTube aí se inscreve, curte, comenta aí também. Pessoal, depois do comentário aqui da live, comenta aí o que achou, pede alguns ativos que a gente faz uma próxima vez e compartilha com os amigos, beleza? Que aí você ajuda a Investify a crescer. E agora também tem um negócio bem legal, a gente tem um canal da Investify aqui no Instagram. Então, se você quiser receber alertas de lives, vai ter lives de outras plataformas, como por exemplo o YouTube, a gente alerta nesse canal. Então, entra nesse canal, tá lá no link da bio. Beleza? É isso. Valeu, Vitão. Feliz aniversário. Aproveita esse dia. Valeu, Murilão. Um abraço, pessoal. Até Falou. amanhã. Abraço, bons negócios.